Salve, galera! Trouxe aqui a minha caixa magenta, que eu acho super charmosa, do Tom Moldvay, junto com a caixa azul do autor David Cook, para a gente fazer uma análise comparativa das caixas Basic e Expert de 1981 com a estrutura Beckme que foi lançada pelo autor Frank Mentz em 83 até 86. Eu não tenho as caixas Beckme, então primeira coisa a gente vai fazer um asterisco. O que é Beckme? Vem de B, Basic, E de Expert, C de Companion, M de Masters e de Immortals. São 5 caixas que expandem esse projeto. Esse projeto tem o Basic e Expert, conhecido como D&D BX, e depois mais 3 caixas, a revisão, reorganização dessas duas, mais 3 caixas que expandem a ideia do D&D BX na estrutura do que é chamado as 5 caixas Beckme do Frank Mentz. Para ilustrar o nosso debate, como eu só tenho os 2 livretos que vêm dentro da caixa 1, o D&D caixa vermelha, como todo esse material do Frank Mentz foi revisado e compilado nesse tomozão, que é o D&D Rules Cyclopedia, a gente vai usar nesse debate comparativo a Cyclopedia como referência que vai ser mais que suficiente para ilustrar isso, tá? Isto dito, eu tive a experiência de começar jogando RPG com esse material de suporte, né? Era o D&D Rules Cyclopedia que eu já apresentei aqui. E eu até recentemente eu usava muito ele para consultar coisas, para pegar ideias. E aí quando eu voltei nos últimos anos e consegui o D&D Basic do Tom Moldvay e o Expert e comecei a usar esses materiais, eu senti diferenças e eu vou ilustrar aqui essas diferenças. De uma forma geral, toda essa série da Cyclopedia para trás dessas séries em caixas do D&D é chamado de D&D clássico. E numa análise por alto, num debate por alto, você pode falar que são todas versões do mesmo produto, todas pequenas facetas do mesmo Dungeons and Dragons. Mas para nós aqui eu vou mostrar diferenças para a gente ilustrar esse XP, que é qual é a diferença de eu usar. Tem gente que fala assim, eu estou jogando o D&D BX, estou jogando com o D&D BX como suporte. Não, estou jogando com as caixas Beckme ou Cyclopedia. E o que tem de diferença quando alguém fala isso, né? Na minha visão, existem diferenças importantes. Não necessariamente nessa ordem, provavelmente eu não vou abordar todas, mas eu acho que vai ser o suficiente para a gente ilustrar diferenças que existem entre essas estruturas. Uma delas é a lista de equipamentos. Quando você abre aqui no D&D Rules Cyclopedia, deixa eu pegar aqui a colinha, equipamentos, página 62. Então, quando a gente vai lá na página 62 da Cyclopedia, olha aqui. A gente tem aqui a lista de equipamentos. Reparem que é uma lista de equipamentos, de uma página de equipamentos, né? E várias armas diferentes que causam danos diferentes, têm efeitos diferentes. Você tem o machado de batalha, o machado de uma mão, né? Diferentes tipos de arco e bestas. Aí armas de impacto, tá vendo? Vários tipos de arma que até causa um D2 de dano, tá vendo? Tem uma série de elementos aqui, né? Não vou entrar em muitos detalhes, até rede tem aqui, E toda essa estrutura de elementos com isso aqui, que se somam inclusive em outras abordagens de como usar essa arma, não usar de forma mecânica, é uma estrutura que sofre uma grande influência. Então vamos fazer o comparativo, vamos pegar essa lista de equipamentos aqui do D&D Basic, tá? Deixa eu deixar aberto aqui e a gente pega do D&D Basic, olha só. Só para a gente ilustrar aqui comparativamente. O D&D Basic do BX. Para mostrar a lista de equipamentos foi uma das coisas que eu olhei e senti diferença já quase de imediato, né? Quando a gente abre aqui nos equipamentos, olha aqui, equipamentos. Repare que é uma lista, olha só as armas, né? Tem bem menos, tá vendo? Armaduras, só tem 3, E os equipamentos estão aqui, olha lá. Então é bem menos opção geral de equipamento, bem menos opções de armas, ou menos ou parecido, né? Mas você não tem rede, olha lá. O outro tem muito mais opções. Beleza, isto dito, embora seja, eu tenho um olhar positivo para as opções de equipamento, não dá para a gente negar que quanto mais opções de equipamentos, a gente está falando de elementos, de influências do AD&D. Vale a ressalva que o Frank Mentz,
que foi o autor da série Beckman, ele era um pupilo, né, muito próximo do Gygax e sofria muita influência do trabalho do Gygax. Enquanto que o Tom Moldvay, quando construiu a série básica, e o David Cook, quando construiu a série Expert, era um departamento à parte em que o Gygax estava muito envolvido com AD&D, derivados, até o desenho do AD&D que saiu. Então o Gygax teve muito menos influência nesses trabalhos, que são trabalhos muito mais próximos do D&D original. E eu vou mostrar essas diferenças. Olha aqui, por exemplo, ainda dentro do equipamento, na armadura, tá? Deixa eu achar aqui onde que tem armadura aqui nessa lista de equipamentos. Para poder ilustrar isso, que é uma diferença que a gente bate o olho e fala, olha, isso aqui é diferente, olha só. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder mostrar. Quando a gente pega a lista de armaduras, ó, repara que a gente tem uma série de armaduras diferentes. Olha que no BX são só 3 armaduras, né? Aqui a gente tem uma série de armaduras diferentes, com preços e pesos diferentes, né? Valor em massa, dado em CN. E você tem inclusive a Suite Armor que dá CA 0. Isso aqui é muito poderoso. Ele até traz um texto destrinchando essa armadura, que é uma armadura de cavalaria e tal. Ela tem vantagens, ela dá bônus contra efeitos em área, né? Brief e tal. Mas ela tem algumas desvantagens pelo peso e tudo. Beleza, ela destrincha isso aqui. Para mim, a própria Suite Armor poderia ser uma armadura mágica, uma armadura exótica, né, do seu cenário. Ela não precisaria vir no básico. Isso é influência clara do AD&D. Um CA0, só para ilustrar, tá, gente, comparativamente, ele seria como se fosse um CA20 na classe de armadura ascendente, um CA0. E quando você usa ela com escudo, aliás, CA20 não, CA19, né, CA19. Quando você usa ela com escudo, ele é como se fosse um CA20. Né? Então é muito, muito pesado esse tipo de defesa. E outros tipos. Comparativamente, a gente ilustrar, deixa eu tirar o zoom, né? Comparativamente, olha as armaduras do D&D básico, né? Olha aqui as armaduras do D&D básico. Quando a gente abre aqui, ó, um livretinho pequeno, né, fácil de achar, olha aqui. As armaduras do D&D básico. Uai! A gente tem aqui, ó, armaduras. A gente tem chainmail, né, armaduras de a chainmail, a armadura de couro e a armadura de placas, né, a plate mail e escudo, só. E qual que é a armor classe que ela dá? Qual que é a armor classe que ela dá, gente? Diagramação horrível, né? A armadura tá num lado, o CA tá no outro. Mas vai ser o suficiente pra gente mostrar aqui, ó, nos caracteres, olha aqui, ó. Qual que é o CA que elas dão? Olha aqui, ó. A chainmail dá CA 5. A armadura de couro CA 7 e a armadura de placas da CA 3. Como o escudo dá -1, isso significa que você está com a armadura de placas e escudo, você fica com CA 2, que é o que ele destrincha aqui embaixo. Se você tiver sem armadura, só com escudo, só com armadura de couro e escudo, ele coloca essa estrutura. Repare que o CA varia do 9 ao 2 no CA clássico, né, original, que remetendo 9 seria como se fosse a 10 na ascendente, então seria aqui 11, 12, 13, até 17, né? Beleza. Isto dito, até 18, né, aqui, ó. Até 17, na verdade. O melhor CA aqui é o 17, que é o 2, né? O 2 é comparável ao 17, porque o taco 0 acerta CA 19 no ascendente. Isto dito, repare que essa estrutura, vou mostrar aqui do D&D 0, tá? Olha que curioso. Quando você pega do D&D 0, olha aquela estrutura lá comparável no D&D 0 no CA. Já abriu na página, que é do meio. Olha aqui, a mesma coisa, ó, varia do 9 ao 2. Então, é muito próximo da proposta do D&D 0. É o mesmo, na verdade, né? A mesma proposta. Isso significa, D&Dzinho, que o trabalho do Tom Moldvay, ele teve muito menos influência do AD&D, né? Isso é uma diferença importante, a lista de equipamentos, o poder dos personagens. Eu penso, não sei o que você acha, que um personagem que gasta 250 moedas de ouro, um cavaleirão, para comprar uma armadura poderosa dessa, para ficar com CA -1, né? Bem, né, de forma... Aí você pode criar dificultadores, falar que a armadura é exótica, mas por que não deixá-la como tesouro? Quando ela está aqui, ela já há essa indução de você já ter CA -1 de cara, né? De cara, assim, nos primeiros níveis do jogo, o que é muito poderoso. Então, são exemplos de crunch, né? De sistemas com mais conteúdo para você ter que lidar e ter que pensar sobre isso.
Mas isso, de longe, é a principal diferença, tá? Eu vou mostrar diferenças mais fortes. Vou pegar o exemplo da magia. Quando você abre aqui e pensa no mago, Magic User, tá? Magia. Olha essa diferença aqui, que é uma diferença que estala na mente mesmo. Ó, aqui é um capítulo falando da magia, tá? Spells. É um texto, meia página de A4, né? E aí o que ele fala aqui que é importante? Olha só. Aqui, pessoal, não era na página B15, não. Era na página B16. Olha só o que ele fala aqui, ó. Magic Users e Elfos. Olha o que ele fala aqui, ó. Cada usuário de magia e elfo tem um livro de magias, né, um grimório, com o número de magias que ele sabe, que ele aprende, né? E um personagem de primeiro nível sabe apenas uma magia nesse livro. Um de segundo nível sabe 2 magias, ambas de primeiro nível, nesse spellbook. Um de terceiro nível sabe 3 magias, 2 de primeiro e uma de segundo, seguindo aquela estrutura de magia lá. Isso aqui, reforçado pelo texto do Expert, tá? Que eu vou abrir aqui o Expert para a gente ver, olha só. Reforçado pelo textinho do Expert, esse material aqui eu confeccionei de casa a partir do PDF também, já apresentei aqui. Olha que curioso, tá? Reforçado pelo texto do Expert, para quem tem alguma dúvida. Olha que curioso. Quando você reforça pelo texto do Expert, que fala aqui, ó. Os conjuradores e os elfos são limitados ao número de magias que eles sabem, igual ao que eles têm no livro de magias, que é igual à capacidade que eles podem usar por dia. Então significa que, se você interpretar isso sem ser a proposta ferramental, de você fazer como acha melhor, mas se você interpretar isso mais ao pé da letra, os designers do BX, que trouxeram uma proposta mais próxima do D&D original, um mago só é capaz de conhecer, dominar fórmulas mágicas das magias que ele pode soltar por dia. Não significa que ele pode soltar uma cada uma. Ele pode conhecer 5 magias diferentes, das 5 vezes a mesma magia. Mas ele não tem no livro mais magias. Quando você abre aqui, ó, quando você abre o BECM do Frank Mentzer, eu não quero nem falar o que é melhor, o que é pior. Nesse caso, eu até acho que a proposta daqui é melhor que a que eu uso hoje na mesa, né? Mas quando você abre a do Frank Mentzer, pensando ao pé da letra, magias, tá? Deixa eu achar aqui, ó, magias, página 32, já há uma influência maior do AD&D, olha lá, ó, número de magias, olha lá, número de magias que o mago sabe. E quando você lê aqui, a magia, o nível, a coluna de magia e o nível mostra quantas magias ele pode memorizar por dia, não quantas magias ele pode acessar. Olha aqui, ó. O nível da magia, a coluna do nível da magia mostra quantas magias ele pode memorizar por dia, não o número de magias que ele pode acessar. Então, isso significa que, conforme ele vai descobrindo e transcrevendo novas magias, ele vai adicionando esse conhecimento no livro. Se ele tiver 20 lá, tudo bem, ele só vai poder memorizar o limitado pela tabela do nível, mas ele pode aprender um monte. Então são detalhes que trazem uma diferença importante de como você vai tratar magia. Eu nem sei qual é melhor, eu tenho essa dúvida, sabe? Porque às vezes o fato de você ter mais limitações no número de magias que você conhece pode trazer magos mais customizados, enquanto que no outro você pode trazer, né, magos com mais opções escolhendo magia sob demanda. Eu tenho usado essa viés que eu sempre joguei com a Cyclopedia, mas é algo que tem que refletir que tem essa diferença. Tem outra diferença muito importante, o teste de atributo. Olha aqui, o teste de atributo que a gente encontra Ability Check na página 143, ó, Ability Check, é uma coisa que eu não refletia até uns 2, 3 anos para cá, que eu resolvi, ao refletir melhor sobre isso, eu resolvi tirar o Ability Check da mesa. E para mim, para nós, o RPG melhorou muito. Por quê? Qual é a ideia do Ability Check que começou no meados dos anos 80 com a proposta dos livros suplementares do AD&D que eu já apresentei aqui, que foi incorporado no Frank Mentzer pela influência do Gygax e que depois veio no AD&D segunda edição e na Cyclopedia e acabou se transformando
no D&D da era Wizards e Hasbro, no padrão. Tudo é ability check, né? No final tudo é teste de atributo. Qual que é a ideia disso aqui? Na dúvida, se você não tiver uma regra, você não encontrar uma regra para julgar, você pode fazer um teste de atributo, que nessa época era, nesse tipo de material, a proposta é um roll under, né? Role abaixo. Então, se o atributo é 13, você rola um D20, tirar 13 ou menos, você passa no atributo. Qual é o problema hoje, pensando, de você resolver pelo ability check? É que ele te enviesa a resolver praticamente tudo pelo ability check. E isso, de certa forma, traz uma visão de jogo só pela ótica do personagem. O personagem é capaz de escalar, você testa a habilidade dele. O personagem vai enganar alguém, você testa pela persuasão dele. E você perde o parâmetro de analisar a ficção como um todo. Às vezes ele vai escalar e o risco é porque aquele muro é irregular, aquele muro tem falhas, e se ele tiver com carga pesada, isso pode, de certa forma, gerar deslizamentos, não tem nada a ver com a habilidade dele. Às vezes ele quer enganar alguém, isso depende mais do humor dessa pessoa, se ele está apto ou não a comprar essa proposta. E aí você pode avaliar isso pela reação ou pelo moral, né? Às vezes é simplesmente chance de alguém perceber, não tem nada a ver com a furtividade da pessoa, mas de alguém aleatoriamente estar olhando para aquele pátio na hora que a pessoa está passando. E você começa a pensar em outros parâmetros que às vezes nem precisa ter um julgamento por dado, mas que te abre a mente para levar o jogo para outro nível de arbitragem, que para mim melhorou muito quando eu tirei isso. E é uma coisa que enviesa o seu julgamento. É uma diferença importante porque você não tem isso no D&D BX. Beleza, o que mais a gente pode pensar no XP? Olha só, hein? O XP no D&D BX, ele basicamente é por tesouro e criatura, essencialmente, que é a estrutura do D&D original. Quando você traz na Cyclopedia, a proposta de experiência, página 127, a proposta de experiência que ela traz, ela amplia mais isso. Tem vantagens e tem desvantagens que a gente vou debater aqui agora, olha lá. Ela traz assim, ó. Por você interpretar bem, por você alcançar objetivos, por você vencer monstros e oponentes, por você conquistar tesouros, por você fazer uma ação excepcional. Qual é o problema desse tipo de abordagem hoje, fazendo a minha reflexão? Tem coisas aqui que eu acho legal, por exemplo, alcançar objetivos é legal, por quê? Porque às vezes o seu jogo não é sobre coletar tesouros, né? Às vezes o seu jogo ele é sobre sobrevivência, sobre escapar de um lugar. Você quer um jogo, sei lá, de apocalipse zumbi, né? O mundo caiu em maldição, tá cheio de zumbi para tudo quanto é lado, você tem que sobreviver. Então nessas abordagens, uma proposta de exploração, mapear um lugar desconhecido, descobrir novas criaturas, isso aqui pode ser legal. Mas um bom roleplay, isso aqui, eu estou falando agora na visão de mestre, tá? Eu como mestre, como juiz do jogo. Eu não refletia sobre isso, mas quando alguém pede para dar um XP baseado num roleplay legal, como você vai julgar o que é um roleplay legal? Isso fica muito nebuloso, né? E aí te dá um peso de julgar e avaliar se a pessoa está interpretando bem ou não. É fazer um jogo teatral, é ficar pulando lá na frente, dando cambalhota, é fazer voz. Você vai levando o jogo para outro nível que eu acho que não precisa ser abordado. Outra coisa, quando você faz ações excepcionais, o que é isso? É uma ação heróica? Você se arrisca, né? E na prática, esse tipo de proposta, quando hoje jogando com a estrutura do D&D original como base, né? Eu entendo que se você quer alcançar o seu objetivo, e seu objetivo é tesouro, fazer uma ação excepcional já vai impactar no próprio tesouro, né? Você vai conseguir vencer ou não assumindo riscos em cima do seu objetivo. O roleplay legal, ele pode ser muito melhor abstraído se você pensar no risco. E ideias que dentro da ficção mitigam o risco ajudam você a alcançar o seu objetivo, que pode ser o tesouro. Então são abordagens mais consistentes e que deixam menos etéreo o julgamento, que eu acho que são problemas que esse tipo de estrutura tem. Mas nem de longe isso é o principal comparativo entre a estrutura das 5 caixas e do D&D BX, nem de longe. Porque para mim a principal diferença, eu vou falar agora, isso são detalhes que a gente vai lá no pé da letra buscar diferenças aqui e ali. Mas quais são os principais objetivos? E para mim eu vou falar eles agora. Primeiro,
Quando você abre esses dois livros aqui, essas duas caixas aqui, você tem 14 níveis de personagem. O que isso significa? Para mim, para eu como mestre ou para jogadores, a ideia de que personagens de nível 8, nível 9, eles são muito poderosos, porque eles estão muito próximos do que é um ícone do cenário, né? O Conan provavelmente é um personagem nível 12, nível 13, ele é um ícone nesse cenário. Então passa a ideia de que os maiores influentes, o feiticeiro mais poderoso que a gente tem, eles são nessa curva de nível ali. Quando você abre isso aqui e olha a possibilidade de evolução de personagem até o nível 36, né? Olha lá, até o nível... Abriu logo o Rolf, né? Até o nível 36, tá vendo? Do 1 ao 36, mago, guerreiro, ladrão, né? Quando você abre isso e que vai até o nível 36, o que isso significa? Que o ladrão fodão, ele é nível 36, com as porcentagens dele praticamente todas sobre 100, né? Um ladrão de nível 18 é um ladrão poderoso, mas ele nem alcançou o máximo das suas habilidades. Olha que louco! Então isso leva uma indução de que a curva do poder do jogo ela é muito longa, né? Ela é uma curva muito extensa, e de que os ícones do seu cenário estão lá no nível 30, no nível 25, e que um personagem de nível 1 é um Zé Ninguém, mas que quando ele está no nível 7 ele também é um Zé Ninguém. E qual é o problema disso na minha análise hoje? Que isso leva o jogo para uma abordagem que exige uma curva de poder muito alta, né? E exige um desejo de alcançar esse poder muito alto, e que você tem, de certa forma, uma influência muito grande em magias, itens mágicos e poderes de nível alto para impactar no seu cenário, porque são muito mais poderosos em todos os aspectos, inclusive nas salvaguardas, né? E essa ideia muito mais poderosa, em que você pega, por exemplo, né, só para a gente ilustrar, né, que você pega, por exemplo, um guerreiro, né? Eu vou pegar o guerreiro aqui, ó. Vou pegar o guerreiro para a gente ilustrar. Ó. Um guerreiro de nível 34 a 36, que tem todas as salvaguardas como 2, significa que ele só falha se ele tirar 1 no dado. Então você imagina, esse guerreiro aqui pode beber veneno, dormir dentro do veneno, que ele só com 1 no dado, que ele vai ter um efeito do veneno, né? Então isso leva o jogo para uma curva de poder muito alta, que está diretamente atrelada ao próprio cenário, né? Porque quando você pensa em Mystara, né, o mundo de jogo do D&D, que é Mystara, ele já é desenhado em cima dessa curva de poder, onde você tem imortais, esferas do poder, outros planos, e isso pode ser legal. Mas você exige de quem vai mestrar numa estrutura dessa e de quem vai jogar muito mais próximo do que se tornou o AD&D segunda edição e o D&D terceira edição mais, que é o quê? É a necessidade de se preparar muito para sentar e jogar. E se afasta mais da espada e feitiçaria que inspiraram o Dungeons and Dragons. A espada e feitiçaria que trouxeram para o D&D original o espírito, né, do apêndice N, em que ele fala logo no seu foreword, né, logo na sua introdução, em que ele, aliás, é aqui no foreword, né, do Gygax, quando ele fala disso, né, aqui, ó, olha lá, eu já li isso aqui, né? Se você gosta, olha o que ele fala aqui, ó, se você gosta das aventuras do John Carter, se você gosta do Conan de Howard, tá vendo? Se você gosta das aventuras de Fafnir de Grey Mouser do Fritz Leiber, ou seja, dessa literatura de espada e feitiçaria, ela tá mais próxima com abordagem de nível mais baixo, em que um personagem icônico ele pode ser nível 7, nível 9. E quando você traz curva de poder muito alta, esfera de poder muito alto, fica ainda mais distante de um jogo de espada e feitiçaria, mais próximo talvez do que é chamado de fantasy novel, que é um jogo que você tenta trazer uma novela, né, uma abordagem mais narrativa, vamos dizer assim, eu não sei se narrativa é o certo, mas uma abordagem mais idealizada, talvez. Não significa que é isso, e a gente consegue jogar isso aqui, fazer um filtro, pegar os primeiros níveis e beleza. Mas se você, né, na ideia de fazer uma análise comparativa que eu tentei
trazer para construir esse vídeo, eu diria que, né, me perguntando quais são as diferenças estruturais, eu diria que a curva de poder idealizada, a atrelar, e quando a curva de poder é muito alta, há uma necessidade maior de atrelar isso a cenário, porque fica muito mais difícil você imaginar a curva de poder com imortais, com esferas de poder e com planos de existência, num cenário que pode ser o seu mundo pequeno, né? O seu vale, o vale da Keep on the Borderlands, que vem dentro da caixa, ele cabe todo na sua campanha. A sua campanha pode estar toda cerrada por ele, toda cerrada por um pequeno vale, né? E você jogar muito tempo dentro de uma proposta pequena. E isso é mais difícil quando você tem esferas de poder, imortais, níveis muito altos, né? Pelo menos eu penso nisso, são as principais diferenças. Além de detalhes, como eu trouxe aqui na magia, o teste de atributo, como impulsionar XP, equipamentos, né? Que às vezes podem, já na estrutura do equipamento, já mudar a curva de poder do jogo. E eu acho que, no geral, é a principal abordagem. Se eu esqueci de algo importante, se você não concorda ou concorda, deixa aí na descrição para a gente trocar XP. Né? O grande objetivo aqui não é difamar nada, mas é fazer uma análise de reflexão para a gente construindo conhecimento. Porque, querendo ou não, pensando até numa veia mais nostálgica, eu adoro esse material, um material que foi super importante para o meu começo no hobby, e pensando na história do Dungeons and Dragons, é um tomozão incrível. Mas a ideia desse vídeo é também fazer uma análise comparativa para a gente trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.